a melhor tradução bíblica? Esse é o tema do nosso estudo. E observar como as traduções são importantes até na história do pensamento teológico é o nosso tema hoje. Se você abrir em Isaías 9, no versículo 6, nós temos aquela profecia sobre o nascimento de uma criança que traria, na época, paz, liberdade para o povo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para os estudantes do livro de Isaías, essa profecia se cumpre provavelmente, em primeira instância, no rei Ezequias, que seria um rei que traria justiça, paz, inclusive contra o Império Assírio, que estava para esmagar Israel. Ou talvez algum outro rei da época, como mais tarde Josias, que seria um rei que faria coisas boas. Mas provavelmente o pensamento aqui é sobre Ezequias. Agora veja, essa profecia, lida pelo nome, pelo jeito cristão, hoje é cantada em muitas músicas. A gente fala, Jesus, quem é Jesus? Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas, sabe qual é uma questão? Embora nós cristãos leiamos esse texto assim, em nenhum texto do Novo Testamento, nenhum dos evangelhos, nenhuma das cartas, nenhum dos livros bíblicos do Novo Testamento, essa profecia é usada para afirmar quem é Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então por que os cristãos antigos não usaram? Será que eles ficaram tão focados em Ezequias, entendiam tão bem, que não quiseram aplicar para Jesus? Porque Ezequias não era isso tudo. Ezequias está recebendo isso como um título gracioso. Mas Jesus era de fato o maravilhoso conselheiro. Jesus é de fato Deus forte. Jesus é de fato o Pai da eternidade, de fato o Príncipe da paz. Então o que para Ezequias seria um título honorífico, referindo a Deus agindo por meio dele, em Jesus seria a descrição de natureza. Então por que os autores do Novo Testamento não usaram essa expressão? A resposta vem se você estuda as traduções bíblicas. Os cristãos antigos usavam esta tradução da Bíblia. Eles usavam a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradução da Bíblia hebraica, não é? Do Velho Testamento, na verdade, escrito em hebraico, de hebraico para o grego. E essa tradução foi feita, começou a ser feita, na verdade, demorou alguns anos para se terminar, mas ela começou a ser feita no 3º século antes de Cristo. Começou-se pelo Pentateuco, depois foi se traduzindo o restante dos livros. Até a época de Jesus estavam terminando de traduzir os últimos livros do texto hebraico do Velho Testamento. Essa tradução, a Septuaginta, era a tradução que os judeus usavam muito. Mas o que aconteceu? Quando chegaram para traduzir esse trecho de Isaías, eles não quiseram, certamente, traduzir para o grego aquela expressão literalmente, porque dava a ideia de que essa criança ou qualquer outra coisa era muito parecido com Deus. E os tradutores da Septuaginta estavam muito ciosos em proteger a divindade de Deus. Deus é único, não há outro. Então o que eles fizeram? Eu peguei aqui a tradução do Frederico Lourenço da Septuaginta que nós temos em português. E aqui em Isaías 9, nesse versículo 5, que é o versículo da Septuaginta que tem o trecho que nos interessa, ele traduziu assim, ó. Perdi aqui. Então ele traduziu assim: porque um menino nasceu para nós. Aí parece o texto hebraico. Um filho nos foi dado, parecidíssimo. Ele cuja soberania estava no seu ombro, também parece o texto hebraico. E o chamado nome dele será, agora, Mensageiro de Grande Conselho. Ponto. Depois, veja, acabou. E ele ainda diz: pois eu trarei paz para os regentes e paz e saúde para ele. Grande é a sua soberania. E etc. Veja, cadê aqueles títulos? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Septuaginta apagou aqueles títulos na tradução. A Septuaginta interpretou aquilo como sendo uma descrição muito grandiosa de um homem, e eles então aplanaram a grandeza e dizendo, em vez daquele título, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, eles traduziram
mensageiro do grande conselho. Pronto. Então aí qualquer homem pode ser o mensageiro do grande conselho, que é Deus. Mas veja então como uma tradução que não é inspirada por Deus, a Septuaginta, né? Uma tradução que os judeus fizeram como um esforço para preservar a leitura da Bíblia entre os judeus que estavam no exterior e que não falavam mais, não entendiam mais o hebraico. Essa tradução, lógico, nós temos aqui uma tradução portuguesa pelo professor Frederico Lourenço, mas é uma tradução que é bem fiel ao original grego. E lógico, ficou muito diferente da nossa tradução portuguesa, que é fiel ao original hebraico. Então, isso explica por que os autores do Novo Testamento, os teólogos cristãos, não usaram Isaías capítulo 9, versículo 5, ou versículo 6, conforme a numeração de versículos, mas por que a profecia sobre o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, por que isso nunca foi usado explicitamente, claramente no Novo Testamento para falar de Jesus? Porque uma tradução resolveu evitar o uso de uma linguagem que era muito dada ao divino para o que era um ser humano. Eles falaram, não podemos usar. Então a tradução, a Septuaginta, nesse ponto, prejudicou qualquer tentativa cristã de ler aquele título de um modo que pudesse ser profético. Dizer, olha, esse menino aqui realmente não foi só o Ezequias. Se Ezequias foi esse menino, que a discussão é essa, o menino realmente que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é o Messias nascido em Belém da Judéia. Então, mas a coisa aqui que eu queria trazer para vocês, como a tradução é importante. Se eu uso uma tradução como a Septuaginta, que nesse momento ela é muito boa até para outras questões que nós estudamos, mas nesse momento a Septuaginta nos traiu, porque ela foi tentar de novo ser cuidadosa com uma doutrina verdadeira, que Deus é um só, e aí acabou desfigurando o texto. Então toda tradução tem essa grande potencialidade e dificuldade. A potencialidade de trazer para a nossa linguagem uma mensagem, uma ideia antiga, mas também ela pode impedir a leitura de certos aspectos do texto. Então, a Septuaginta, por ter feito uma tradução adaptada, realmente não literal, uma tradução que protegeu os ânimos teológicos e não foi bem fiel ao texto, ela impediu que essa passagem fosse usada. Eles nem fizeram de propósito, mas impediu que fosse usada por teólogos cristãos para afirmar que Jesus era esse personagem. Agora, hoje nós que lemos a Bíblia, pegamos a nossa Bíblia numa tradução que vem direto do hebraico e tem os títulos lá, a gente vê os títulos, pensa em Jesus e aplica logo. Às vezes até esquece que tem que aplicar também a alguém lá no Velho Testamento para ver quem que era lá no Velho Testamento essa pessoa, para depois, de um modo lícito, dentro de uma transposição boa de sentido, de uma hermenêutica consistente, aplicá-lo a Jesus. Mas o ponto é que então todas as traduções têm esses elementos. As traduções às vezes têm dificuldade com certos fenômenos que estão na língua. E o problema é quando o tradutor, por opção teológica, ele toma a liberdade de mexer com o texto, como os tradutores da Septuaginta fizeram. Esse não é o único caso. Tem vários lugares na Septuaginta onde o texto hebraico tinha uma linguagem que, vamos dizer, comprometia a Deus, e eles então vão para uma tradução onde eles salvaguardavam a pessoa de Deus, a natureza divina, ou alguma coisa que eles achavam importante na teologia. Então hoje as traduções modernas também, provavelmente algumas traduções, em alguns momentos, vão optar por uma palavra, por uma expressão que garanta ou salvaguarde aquilo que ele julga verdadeiro. E muitas vezes essa opção é muito necessária, porque ninguém quer fazer uma tradução da mensagem de Deus para que a mensagem de Deus seja mal entendida. Então a gente quer que as pessoas entendam direitinho o que a Bíblia está dizendo e vivam aquilo.
se a minha tradução vai induzir a pessoa a pensar alguma coisa errada, eu não quero que o faça. Mas o problema aqui é que o autor tinha os autores, os tradutores tinham uma ideia equivocada, aliás, não era equivocada, mas uma ideia assim, muito ciumenta sobre Deus, e não quiseram usar o termo e depois invalidar o uso posterior. Então o problema de traduções assim que mexem com o texto demais para proteger de alguma forma a má leitura do texto é que elas inibem uma leitura ampla do texto, uma leitura do texto no seu significado maior, né? Então, há muitas dificuldades, lógico, na tradução, e o tradutor é alguém que tem que ser, não precisamos estar amaldiçoando os tradutores, o tradutor é alguém que está nos ajudando, mas o perigo do tradutor é que ele mexa na tradução literal e por causa disso ele desfigure o texto. Então, um autor conhecido que estava trabalhando sobre as diferenças das traduções bíblicas, ele falou de 5 aspectos negativos dessas traduções que fazem essas mudanças muito grandes, fazem a chamada equivalência dinâmica. O que os israelitas tentaram fazer nem era, eu acho, uma equivalência dinâmica. Eles tentaram interpretar o texto mesmo e passar uma interpretação. Eles parafrasearam o texto. Mas o que esse autor fala de negativo sobre equivalência dinâmica provavelmente tem a ver com o que há de negativo nessa tradução e em traduções semelhantes. Quando a pessoa comete um erro parecido com esse, é o erro chamado de tomar liberdade com o texto. Quando a gente traduz tomando liberdade de mexer no texto, de dizer que o texto diz o que não diz, ou de não deixar o texto dizer o que diz, então essa tradução pode ser uma tradução que oculta o sentido bíblico, como a tradução da Septuaginta ocultou uma profecia de Daniel capítulo 9. Também, uma segunda coisa que a tradução muito solta faz, ela desestabiliza o sentido do texto. O texto tem um sentido literal que pode ser bem compreendido naquela literalidade, apesar até das dificuldades da literalidade. Mas quando o autor vai longe e vai mexendo com o texto, com outras palavras, com outras ideias que não estavam originalmente ali, o texto fica desestabilizado. Além disso, é necessário manter uma certa literalidade da tradução para afirmar o que a Bíblia realmente está dizendo e não o que eu acho que ela está significando. Porque, de novo, esse que eu acho, ele já tem um processo interpretativo maior. Toda tradução é interpretação, toda. Todo tradutor ele está achando que o texto diz aquilo. Mas é necessário que ele tome cuidado para não fazer isso de um modo abusivo. Não, o texto está dizendo, mas eu acho que posso colocar aquilo. Aí ele está se desviando demais do ponto. E também, quando se faz, toma-se liberdade com o texto perde a força. Veja que aquela tradução que a gente leu aqui, que é da Septuaginta, grande anjo do conselho, grande mensageiro do conselho, ficou fraco. Agora olha a força do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uns títulos são tão gloriosos, outros ficaram sem força nenhuma. Então isso aí realmente é uma coisa que faz a gente pensar que a tradução muito livre, ela pode nos atrapalhar na compreensão do texto. E o tradutor não pode tomar liberdades de ir manipulando o texto para garantir o resultado da interpretação. Ele tem que garantir a fidelidade da transmissão da mensagem e não garantir que a pessoa entenda do jeito que ele quer que entenda. Em quinto lugar, também, esse mexer demais no texto acaba gerando impossibilidades mesmo da lógica da linguística, porque veja, aquele texto de 4 títulos feito com pares de palavras virou uma expressão tão pequena, tão curta, que não deu conta da grandeza do texto. Então, voltando aqui ao nosso estudo sobre qual a melhor tradução bíblica, a melhor tradução bíblica é aquela que toma cuidado para não tomar esse tipo de liberdade com o texto que destrói o texto. E como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Bom, sempre o estudo das línguas originais é fundamental. Estudar grego, hebraico, aramaico é bom. Mas eu não posso. Então use várias traduções, compare. Vai estudar um texto, veja o que várias dizem. Se elas divergem de um modo muito grande, aí você tem, opa, alguma coisa aconteceu. Alguém está saindo fora
do parâmetro linguístico que o original estabeleceu. Ou então não, então o original é problemático. Mas de novo, com várias traduções, você pode ter um aprofundamento no estudo bíblico e driblar quando às vezes uma boa tradução até oculta a mensagem ao invés de anunciar. Ok? Fique com Deus, vamos continuar nosso estudo. Até mais.